Aula, dados, classificação e coleta, parte 2. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de frequência relativa e acumulada, organizar dados em classes, identificar os pontos médios das classes e construir histogramas e polígonos de frequências. Frequência relativa é nada mais, nada menos que a razão entre frequência absoluta e o número total de elementos da amostra. Geralmente, essa frequência ela é apresentada de forma decimal, ou mesmo em forma de porcentagem. Por exemplo, o elemento 21 tem frequência absoluta igual a 4, e o número total de elementos da amostra é igual a 20. Logo, a frequência relativa de 21 será 4 vinteavos, que é igual a 0,2 ou 20%. Da mesma forma, todos os outros elementos têm cada um a sua frequência relativa. Por exemplo, o elemento 24 tem por frequência relativa 1 vinteavos, que é igual a 0,05 ou 5%. Uma propriedade importante é que a soma de todas as frequências relativas sempre deve ser igual a 1 ou 100%. Frequência acumulada é nada mais, nada menos que a soma da frequência absoluta atual somada à frequência acumulada anterior. A frequência acumulada para o primeiro elemento é sempre igual à primeira frequência absoluta. Já para o segundo elemento, nós tomamos a frequência acumulada anterior e somamos com a frequência absoluta atual. Logo, a frequência acumulada para o elemento 22 é igual a 4 mais 7, sendo igual a 11. Já a frequência acumulada para o número 23 é igual a 16, ou seja, é 11. Frequência acumulada anterior mais o 5, frequência atual. E assim é dada a sequência dos cálculos para as frequências acumuladas. É importante observar que sempre a última frequência acumulada é igual ao número total de elementos da amostra. Organização de dados em classes. Em diversas situações, representar os dados de forma discreta gera uma situação complexa, pois os dados podem ser inúmeros e também em outras situações os dados podem ser não inteiros, como por exemplo para as variáveis como peso, altura, e nesses casos é interessante utilizar representação em classes, ou seja, uma faixa de valores. Nessa distribuição apresentada, veja que utilizamos uma barra vertical aliada a uma barra horizontal. Isso significa que o número à esquerda pertence à classe e há um limite inferior, e o número à direita não pertence à classe, embora seja o seu limite superior. Ou seja, na primeira classe, aqui, por exemplo, nós consideramos todos os elementos da amostra, que são iguais a 45 ou maiores que 45, e ao mesmo tempo menores do que 55. Já na classe seguinte, nós consideramos todos os elementos maiores ou iguais a 55 e menores que 65. Então, isso é uma representação de dados em classes. Agora, como é que nós fazemos para representar os dados em classes? A partir de um rol ou dos dados brutos. O número de classes pode ser calculado com o uso dessa fórmula. Nós calculamos o logaritmo na base 10 do número de elementos da amostra multiplicados por 3,22 e somamos com 1.
Isso nos dá aproximadamente a quantidade de classes para saber a amplitude da classe. E dividimos a amplitude total da distribuição, o range, pelo número de classes calculadas. E sempre fazemos arredondamentos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que é mostrado, já o rol, nós temos 30 dados. Então, nós calculamos o logaritmo de 30 na base 10. Multiplicamos por 3,22 e somamos com 1, tendo assim 5,75. Lógico que o número de classes é inteiro. Então, nós fazemos o arredondamento, geralmente para cima, com 6 classes. Sempre esse arredondamento deve seguir o bom senso de quem está executando o procedimento estatístico. Para fazer esse cálculo do logaritmo, nós podemos simplesmente usar uma calculadora científica. Então, nós procedemos da seguinte forma: digitamos o logaritmo, clicamos em log e ele vai nos dar o valor. Multiplicamos por 3,22 e somamos com 1. Veja que obtemos o valor próximo de 5,75. O passo seguinte é determinar a amplitude total da distribuição. Nesse caso, o maior valor é 35 e o menor é 21. 35 menos 21 nos dá uma amplitude de 14. Para achar a amplitude de cada classe, nós tomaremos essa amplitude total e dividiremos pela quantidade de classes, ou seja, dividiremos por 6. Temos aproximadamente 2,33. Arredondando para cima, que a gente tem uma classe com uma representação mais adequada, então nós passamos a ter classes com amplitude igual a 2,5. Então, agora chega a hora de organizar os dados em classes. Nós vamos pegar o menor valor da distribuição e somar essa amplitude, 2,5. Então, a primeira classe será de 21 a 23,5. A segunda classe, nós tomamos o limite superior da classe anterior e somamos 2,5, chegando então a 26. E assim fazemos sucessivamente, até completar as 6 classes, que foi o número que nós determinamos para obter as frequências. Simplesmente, nós procedemos pela análise. Veja que os números são maiores ou iguais a 21 e menores que 23,5. Estão destacados nesse retângulo. São um total de 7 valores. Já para a segunda parte, nós temos esses valores de 24 até 25. Então, são 6 valores. Visto que 26 já será para a terceira classe. A terceira classe tem, então, 4 valores. A quarta classe possui um único valor, que é o número 30. A quinta classe tem 6 valores. E, por fim, a última classe também terá 6 valores. Veja que a somatória das sequências é 30. Aqui nós temos as frequências acumuladas e aqui nós temos as frequências relativas. Então, é dessa forma que nós procedemos para a organização dos dados em classes. Cada classe tem um ponto médio.
Esse ponto médio é muito útil para o cálculo de outras medidas. Como é que nós obtemos esse ponto médio? Nós somamos os limites de cada classe e dividimos por 2. Veja que 21 mais 23,5 dividido por 2 é igual a 22,25. Então, para cada classe dessas, nós obtemos o ponto médio desta forma. O histograma é o polígono de frequências. São formas de representações dessas distribuições. Então, para dados em classes, o histograma é executado da seguinte forma. Veja que a classe vai de 2 até 4 e tem altura 3. Exatamente a frequência absoluta, assim como a classe que vai de 4 até 6 e tem um retângulo com altura equivalente a 5. Que é a sua frequência absoluta, e assim sucessivamente. Esses retângulos compõem o que chamamos de histogramas. Polígono de frequência é essa linha vermelha que nós tomamos aqui na parte superior do retângulo de cada classe. No ponto médio, conectamos esses pontos por meio de segmentos. E uma classe imaginária antes da primeira, nós também conectamos o ponto médio no zero. E uma classe imediatamente superior à última classe, nós também conectamos o ponto médio. Então, a isso nós caracterizamos polígono de frequência. Dessa forma, nós encerramos o estudo da organização de dados em classes.